Boa noite a todos que estão desse lado. Mais um Narra Caderneta aqui no canal da Caderneta de Cromos. Canal esse que precisa do seu like, precisa do seu subscribe, precisa do seu gosto neste vídeo para que isto possa chegar a mais pessoas. É uma força necessária e importante para este canal, por isso deixo a vossa consideração, eu agradeço, mas eu devolvo e eu retribuo este carinho que vocês me estão a dar digitalmente através de algum resumo e de alguns resumos de jogos que tive a oportunidade de acompanhar nas últimas 2 semanas, sensivelmente, em jogos que foram transmitidos pela Sport TV e que eu estive na narração. Fazendo aqui um breve apanhado rápido dos jogos que eu estive a acompanhar. Comecei com um jogo da Liga das Nações, o Moldávia-Andorra. Depois fui para a qualificação das Taças das Nações Africanas e, por último, fiz um jogo ainda da Liga Francesa e outro da Liga Italiana. A Liga Francesa foi o Brest contra o Rennes e depois Cagliari-Torino. Mas vamos percorrer todos estes jogos. Comecei por dizer precisamente que agradecia o vosso apoio aqui no canal e quem acompanha esta rúbrica de algumas equipas que nem sempre estão no prime do menu da Sport TV, mas de qualquer das formas merecem todo o destaque e por isso o Pedro faz questão aqui de partilhar a opinião daquilo que viu e daquilo que acompanhou. Portanto, vamos ao primeiro jogo, Moldávia-Andorra. Ora, Moldávia-Andorra, um jogo da Liga das Nações, da última Liga da Liga das Nações. Não é de todo um jogo fácil de narrar, é um jogo em que as equipas e a qualidade em si não eram brilhantes. Aliás, de vez em quando eu vi alguns jogadores de Andorra e sinceramente questionava-me se eu não conseguiria, ainda com este peso, estar naquelas circunstâncias, porque realmente havia momentos, principalmente no eixo defensivo de Andorra, que me geravam alguma confusão. Por isso, deixo aqui essa nota, apesar de eu saber e ter a certeza que isto é um pensamento absurdo, de que nós conseguimos estar próximos de profissionais, nem aqui no futebol amador em Coimbra eu consigo fazer alguma coisa de jeito, quanto mais representando um país como Andorra. Mas naquele ambiente e naquele ecossistema competitivo houve muitas falhas e havia muitas falhas constantes. A Moldávia, claro, com alguns jogadores um bocadinho mais batidos nesta matéria e neste tipo de jogos, acabou por superiorizar, venceu por 2-0. De qualquer das formas, eu quero deixar aqui um destaque para um jogador de Andorra, que é o melhor jogador e tentava fazer tudo sozinho, o que prejudicava muitas das vezes, mas eu entendo. Ele, quando tentava combinar, a posse perdia-se. Quando ele tentava criar alguma coisa de diferente, ele conseguia realmente pelo menos fazer algum tipo de jogada, algum vislumbre daquilo que poderia ser uma jogada de perigo para a Andorra, coisa que nunca aconteceu. Por isso, o meu destaque vai para André TJ The Bar, 24 anos, joga no Lincoln Red Imps FC e é o jogador que eu destaco deste jogo, apesar de Andorra ter perdido, apesar de não ter conseguido fazer praticamente um lance de perigo, mas já nem me recordo, aliás, se houve algum remate enquadrado, mas acho que merece esse destaque, o TJ The Bar, que naturalmente, se tiver mais oportunidades a representar o seu país, e isso à partida terá, a mim parece um melhor jogador, creio que poderá ser um daqueles nomes que, se vocês apanharem, lembrem-se daqui desta referência. Fui para a para a qualificação da Taça das Nações Africanas, assim é que é. Foram 4 jogos ao todo, num ambiente completamente diferente, com uma vibração fantástica em muitos dos estádios. Também apanhei o oposto, alguns estádios muito vazios, mas sempre muito barulhentos e com muito apoio, e isso foi bacana. Comecei com o Nigéria-Líbia, não aquele jogo em que a seleção da Nigéria ficou retida no aeroporto da Líbia e que gerou ali uma confusão enorme. Aliás, a Nigéria recusou-se a jogar o outro jogo frente à Líbia, e o outro jogo falo porque
como estavam a ser feitos o terceiro e quarto jogo da qualificação para a Taça das Nações Africanas, houve então uma repetição de jogos. Jogava-se Nigéria-Líbia e depois Líbia-Nigéria. Aliás, com todas as equipas, com todas as seleções que eu vou abordar aqui, aconteceu isso mesmo. Portanto, um dos jogos depois acabou por se repetir ou já tinha sido feito em terreno adversário. Neste caso, foi na Nigéria que se desenrolou este jogo. Uma vitória para a Nigéria, se não estou em erro, por 2-0. Não, foi 1-0, exatamente. O jogo da Nigéria ficou 1-0, vitória da Nigéria relativamente a vitória. Este jogo entre a Nigéria e a Líbia, o resultado foi 1-0, um jogo que não foi todo fácil, não porque a Líbia tenha muita qualidade, mas porque fez de tudo constantemente por fechar caminhos à seleção nigeriana, que não contou com Osimhen neste jogo, acabou por ficar de fora por lesão, e acabou por ter que jogar com uma frente de ataque forte, com Boniface, com Lookman e o Obi também por trás, o Moses Simon do Nantes, e quando se esperava que Lookman, que tinha sido elogiado pelo treinador antes dessa partida, onde se esperava que Lookman realmente crescesse um pouco no jogo e fosse aquele elemento mais criador, a verdade é que isso não aconteceu. Boniface também completamente escondido. Quem tomou todas as rédeas do encontro foi Moses Simon, o extremo do Nantes, que realmente foi o jogador que constantemente procurou caminho para encontrar e servir Boniface eventualmente. Rematava, fintava, era uma dor de cabeça autêntica. Para mim foi de todo o melhor jogador. Aliás, acaba depois por fazer a assistência também num lance em que ele criou sozinho, conseguiu, creio que num canto curto, conseguiu depois desenrolar ali uma jogada para assistir Dele Bashiru, que de primeira, com um gol também de refino, com um gol também fino e de requinte, acabou por fazer o golo da vitória para a Nigéria, um golo importante. De qualquer das formas, Dele Bashiru teve pouco tempo, tentou mexer um pouco com o jogo. O melhor jogador deste encontro foi, sem sombra de dúvidas, Moses Simon. Apesar da seleção e da defesa da Nigéria não ter tido muito trabalho, gostei muito de ver novamente Calvin Bassey, um jogador que eu acompanhei no Ajax, no Rangers. Eu gosto muito dele, já desde esses tempos. Ele agora que está no Fulham, e foi bom revisitá-lo, voltar a encontrá-lo num jogo e poder acompanhar um jogo de 90 minutos de Calvin Bassey. Para além deste jogo, e são alguns, por isso eu vou tentar ser um pouco mais rápido nas análises, mas vamos falar sobre Angola-Níger. Este jogo desenrolou-se em Luanda, no estádio 11 de novembro. Este sim, um estádio cheio, com muitos angolanos a apoiar, um ambiente absolutamente frenético. Juro-vos, era uma vontade enorme de poder estar dentro daquele estádio, a aproveitar todo aquele ambiente que estava escaldante, estava entusiasmante. Sentia-se que os angolanos estão entusiasmados e confiantes também na sua seleção, treinada por um português, o Pedro Gonçalves, fazer um belíssimo trabalho. Por isso, deste jogo, começando de trás para a frente, novamente Angola foi dominadora durante todo o jogo, mas começando de trás para a frente, ou seja, do eixo defensivo até ao ataque. Começo por destacar negativamente David Carmo, que apesar de não ter sido um jogo difícil e exigente para a defesa, ainda assim conseguiu cometer erros, seja em perdas de bola aparentemente fáceis, de fácil execução, ou um passe, ou uma recepção que demorou demasiado a soltar, levou cartão amarelo por um agarrão quando o adversário lhe rouba a bola e já deixava os outros elementos da linha defensiva expostos, ou demasiado expostos. Portanto, por incrível que pareça, David Carmo continua, mesmo em jogos com um nível de dificuldade inferior, continua a errar de alguma forma. Quem esteve bem foi Bastos e também Quelonda Gaspar, que continuam
em grande forma, Bastos no Botafogo, Calonda Gaspar em Itália, no Lecce, ainda que tenha perdido frente à Fiorentina neste último domingo, creio que tenha sido no domingo. No meio campo, o Show, já passou por Portugal, um jogador que esteve muito bem durante todo o encontro, a fazer jogar, com muita disponibilidade, a fazer praticamente box-to-box durante todo o encontro, até ao fim. O jogo não estava fácil, Pedro teve que mexer no encontro e acabou por colocar Gelson Dalla, que esteve sempre indicado como lesionado, ainda assim foi para o banco. O que é que acontece? Gelson Dalla entra ao intervalo, se não estou em erro, e depois sai aos 70 para os aplausos, uma apoteose completa dentro do estádio 11 de novembro, porque ele realmente fez um esforço para poder ajudar, e ajudou bastante. O jogador que no 1 para 1 foi fortíssimo, criou desequilíbrios, sempre que queria, ia para sempre com aquela passada, ia para cima do adversário com aquela passada, realmente inacreditável o que Gelson Dalla conseguiu fazer. E depois também entrou Gilberto, que começou a abrir o livro, a fazer jogadas com ginga angolana, que encantou todos os adeptos, e a certa altura já estava a vencer por 1-0 a seleção angolana. A certa altura já festejavam tanto como se tivesse sido um gol. Posto isto, destacar também uma vitória por 2-0 sem espinhas de Angola que vai no bom caminho para a qualificação para a Taça das Nações Africanas 2025 em Marrocos. Do lado de Níger, fazer um destaque, que há também que fazê-lo, apesar de ser uma equipa mais fraca, com muitas limitações técnicas, táticas nem tanto, porque se fechou, pura e simplesmente, mas Youssef Oumarou, para mim, é um jogador muito interessante, com muita qualidade. Sempre que abordou, esteve próximo da bola, ele que jogava no meio campo, tentava preencher ali o meio, mas também tentava sair muitas das vezes no ataque, tentando combinar com os homens da frente, nem sempre era bem concedido. Não é um box-to-box, é um jogador um pouco mais adiantado, um interior praticamente mais ofensivo do que propriamente defensivo. Já tem 31 anos e joga no Stade Tunisien, mas tinha que fazer um destaque também da equipa do Níger, e escolhi Youssef Oumarou, que para mim foi o melhor jogador e foi o jogador que me chamou mais a atenção. Depois saltamos para o penúltimo jogo desta qualificação da Taça das Nações Africanas que eu narrei, o Libéria-Guiné Equatorial. E por incrível que pareça, foi um dos jogos que mais me surpreendeu a nível individual. Do lado da Libéria, eu vi dois jogadores absolutamente fantásticos. Um que jogou o jogo todo, ainda muito jovem, levou um cartão amarelo, acho que de alguma forma injusto, mas que jogou como quis no meio campo. Um canhoto, aparentemente franzino, mas muito rápido, bom no choque também. Canhoto, bom no lançamento, bolas longas era com ele, dominava o meio campo, arriscou o remate. Aliás, o primeiro lance de perigo é dele, pé direito, e tem 19 anos e está a jogar frente à Guiné Equatorial, que é a equipa que está em segundo lugar, atrás da Argélia. Epá, e assumia aquilo como se tivesse 31 anos, como se fosse o capitão da Libéria. Divine Tie, que joga no Hammarby da Suécia. Ele não joga muito no Hammarby, mas eu creio que será uma questão de tempo. Poderá a adaptação também não ser fácil. Do que eu sei e do que eu vi, e em circunstâncias normais, há muitos fatores que podem interferir, mas eu creio que Divine Tie é mesmo um grande jogador e um talento que poderá ser muito importante para algumas equipas, e poderá fazer uma carreira confortável em bons clubes e em bons campeonatos. Ainda é jovem e tem muitas valências que certamente o vão fazer um jogador melhor e mais capaz ao longo da sua carreira. Vou estar de olho em Divine Tie. Para mim foi uma grande surpresa, mas se calhar equiparo ao mesmo nível. Jogou menos tempo, mas entrou um rapaz chamado William Gibson na segunda parte, e é ele que faz o gol do empate para a Libéria.
Vale lembrar que a Libéria tinha a possibilidade de ainda alimentar de alguma forma a possibilidade de passagem à fase final da Taça das Nações Africanas. E se conseguisse um ponto, ainda ficava ali com essa grande possibilidade de avançar no futuro. Acaba por perder por 2-1 num gol já no final. Mas a verdade é que a certa altura, quando está a perder, ficou 2-1, estava a perder 1-0 na primeira parte, o treinador arrisca um pouco no intervalo e começa a meter algumas peças para o ataque. E entra, volto a repetir, este rapaz chamado William Gibson, que é um rapaz com cerca de 1,90 m, uma envergadura física absurda, rápido, forte, ganhava os duelos todos nos ressaltos, e tem 16 anos. Ele tem 6 internacionalizações, não há muita informação sobre ele na internet. Ele joga no Heaven 11 e ele tem 6 jogos pela Libéria e 2 golos marcados. O primeiro ponto que a Libéria, o primeiro e único ponto que a Libéria conquistou nesta qualificação foi contra o Togo e foi com um golo dele, do William Gibson. E neste jogo ele entra, faz golo, e foi até ao fim que a Libéria esteve muito próxima de empatar com a Guiné Equatorial. Ou seja, significava que nesta caminhada para a Taça das Nações Africanas, todos os pontos conquistados pela Libéria, todos os pontos conquistados pela Libéria foram conquistados por golos e através de golos de William Gibson, o que para mim é absolutamente fantástico, porque relembro, tem 16 anos. Eu vou tentar encontrar algumas fotografias dele para colocar aqui no momento em que eu estou a falar nisto, ou até eventualmente um vídeo para que vocês possam ver de que matéria é feita William Gibson, e eu espero que alguém esteja realmente atento a este craque, que ainda é muito jovem, tem muito talento e há muito a trabalhar neste jogador da Libéria. Portanto, aqui fica este meu destaque claro para 2 jogadores, Divine Tia e William Gibson. Termino com Mauritânia e Egito, um jogo em que Mohamed Salah não jogou. A Mauritânia é uma equipa muito agressiva, que joga muito no duelo. Percebeu-se claramente que estava pronta para receber o Egito e não deixar jogar sempre que eles tivessem a bola. Jogou sem sintético, com muito calor, o que não ajudou em nada o encontro. Notava-se claramente quando uma bola era lançada, a bola saltitava demasiado, passos longos, a bola parecia que não corria, batia e ficava. Por isso, creio que neste caso não foi um bom jogo para se assistir. A Mauritânia, que acabou por perder por 1-0. Mohamed Salah não jogou precisamente por isso, porque o treinador considerou que ia ser um jogo agressivo e em sintético não ia correr o risco de Salah se lesionar. Coisa que aconteceu muito foi em quedas, como o Ravato estava muito seco, os jogadores ficarem com o corpo para trás, no ombro ou no joelho, queixavam-se bastante. Não abonou nada a favor do espetáculo, como se costuma dizer. De qualquer das formas, há que fazer um destaque. Sempre se faz aqui um destaque no Narra Caderneta. Omar Marmoush, o extremo do Frankfurt, foi o único jogador que a bola, quando lhe chegava, se tivesse calor, fosse sintético, viesse com borracha, sem borracha, pelo ar, pelo chão, ele tratava sempre muito bem a redondinha. Omar Marmoush. Voltamos para a Europa e para as competições domésticas. Vamos para a Liga Francesa. Stade de Brestois contra o Rennes. O Brest sempre melhor durante todo o encontro. Gostei sinceramente muito de ver esta equipa do Brest a jogar, mas o destaque, claro, vai para o primeiro gol de Jota, ele que veio do Al Ittihad para a equipa do Rennes esta temporada, e fez o seu primeiro golo, e fez o seu primeiro golo de uma forma em que eu, estando a narrar, já falei sobre isso em 2 podcasts ou em 2 episódios. Um é o Chrome 120, que está aí atrás se vocês quiserem dar uma olhada. Outro, Next Top Campanha, em que falei no apiadeiro sobre isso, em que é um gol que não é naturalmente usual acontecer. Um gol em que Jota certamente não voltará a fazer aquilo. Está nas redes sociais também da Sport TV para vocês verem, se quiserem, confiram por lá, mas é um gol que para quem está a narrar acaba por ser um desafio, porque tem que se definir e tem que se
contar o que aconteceu, ou convém que se conte o que é que aconteceu, sem ser demasiado gráfico, mas passou e acho que ficou bem. É esse o meu ponto. Fiquei feliz naturalmente pelo gol de Jota. Ele que entrou já numa fase em que o Rennes arrisca, porque a grande parte do jogo esteve muito reduzida a estar a bloquear as iniciativas do Brest, e aí quando sofreu o gol começou a arriscar um bocadinho mais e acabou por chegar ao gol do empate, neste que foi o derby da Bretanha, um derby da Bretanha, da zona da Bretanha, de França, e terminou assim com um empate a uma bola entre o Brest e o Rennes. Terminamos com o melhor jogo que eu narrei nesta jornada, diria até, se calhar, nos últimos 2 meses. Esta temporada. Foi o melhor jogo que eu narrei esta temporada. Não necessariamente pela qualidade do jogo, mas não posso dizer que tenha sido má. Mas, fundamentalmente, e o destaque vai para a emoção toda aqui neste jogo. Não pelo resultado, pelo 3-2, mas porque as duas equipas, seja o Cagliari, seja o Torino, estiveram sempre à procura do golo. Sempre. Estivessem a ganhar, estivessem em inferioridade no marcador, estavam sempre à procura do ataque e não se limitavam a fechar blocos. O que para mim ajudou bastante na narração e foi um autêntico jogaço. Muito por culpa de Nicola Viola, um jovem de 35 anos que se farta de jogar autenticamente, fez o primeiro golo, um livre com muita força para o lado de Milinkovic-Savic e furou as redes, ou quase que furava as redes. Foi um tiraço do jogador de 35 anos, ele que não tem uma carreira por aí além, aliás, falei isso durante a transmissão, não tem uma carreira fantástica, não passou por um grande, tirando o Bolonha, mas não passou pela Juve, Inter, AC Milan. Quando falo de grandes, refiro-me a esse tipo de clubes. De qualquer das formas, uma carreira muito consistente e agora com 35 anos parece que ainda continua mais capaz. Esperemos que as lesões o ajudem a fazer aqui uma bela época na Série A. Para além dele, também me encheu a vista o Roberto Piccoli, o ponta de lança do Cagliari, que esteve muito bem. O Torino, com muitas lesões, Zapata foi operado ao joelho, vai estar de fora grande parte da época. Borna Sousa também lesionado. Por isso, há muitas... o Marinho também estava expulso, ou seja, há muitos jogadores no Torino, muitas adaptações, e talvez por isso nunca se sentiu que o Torino estivesse no jogo mais confiante que o Cagliari. Vale lembrar que foi um jogo aberto, mas em muitos momentos o Torino esteve um pouco por baixo da partida e subjugado àquilo que o Cagliari queria fazer. Aliás, o golo do Carolinetti, o 2-1, o jogo que permite a reviravolta do Torino na segunda parte, no início da segunda parte, por volta do minuto 55, é um golaço de fora da área, mas vem meio que contra a maré do jogo. Eu digo isso também durante a transmissão, porque o Cagliari esteve sempre muito mais por cima, sempre muito mais próximo de chegar, no caso, ao golo da vitória, um golo que estivesse sempre em superioridade no marcador. A verdade é que houve duas reviravoltas. Primeiro o Torino passa para 2-1, depois de estar a perder por 1-0, e no final do encontro Cagliari, um golo de bola parada e depois um autogolo de Saúl Coco, que não esteve muito feliz na partida, acabou por empurrar a bola para o fundo das redes depois de um cruzamento de Roberto Piccoli. Do lado do Torino há também alguns destaques a fazer. Valentino Lázaro, ele que passou pelo futebol português, bem no corredor direito, defensiva e ofensivamente. Carolinetti, que enche o meio campo, e também Samuel Ricci, um jogador que continua a ser abordado e falado para outros patamares. Aliás, cogita-se a possibilidade de ser substituto de Rodri no Manchester City. É um dos nomes que Guardiola tem na carteira para eventualmente ir buscar para substituir durante esta época que Rodri, que também teve uma lesão no joelho. Nós já vamos em praticamente 30 minutos de vídeo do Narra Caderneta. Espero não ter sido demasiado maçudo. De qualquer das formas, eu tinha que fazer aqui um resumo de alguns jogos, de jogos que não tinha feito logo na hora. O último fim de semana não consegui fazer o resumo dos jogos da Taça das Nações Africanas e Liga das Nações,
mas espero que tenham gostado. Ficam aqui com um vasto leque de craques e de jogos resumidos. Lembrando que na sexta-feira irei narrar o jogo entre o Al Ali e o Al Hokdud da Liga Saudita. Dia 26 às 4 da tarde vou narrar o Angers Saint-Étienne para a Ligue 1, Liga Francesa, na Sport TV. Por isso, colhem lá, usem o hashtag. No caso da Arábia Saudita vai ser Saudi na Sport TV. No caso do Angers Saint-Étienne será Ligue 1 na Sport TV. Utilizem o hashtag, vão ao Twitter, deixem lá o vosso comentário. Aliás, eu só uso o Twitter por causa disso, por isso façam-me o favor, deixem lá um comentáriozinho e eu terei todo o gosto, como eu costumo dizer na transmissão, em ler o comentário em direto e vermos em conjunto aquilo que vai acontecendo na Sport TV. Por isso, maltinha, 30 minutos, estamos praticamente a fechar. Muito obrigado a quem está desse lado. Por isso já sabem, deixem o vosso like, ajudem o canal a crescer. Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado e até ao próximo Narra Caderneta. Até já, um beijo no coração.